Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Faça elevar o cosmo do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer. Oh yeah! Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus. A Era Mitológica começou. Com a eminente guerra santa entre Poseidon e Atena, a deusa da justiça confia uma missão a um grupo de jovens aspirantes. No santuário Quiron, o lendário treinador de heróis ordena que Alcides reúna Rosan, Aurora e Gael. Mas o grupo, longe de ser unido, já enfrenta dificuldades, com Rosan e Aurora entrando em atrito. Mesmo assim, eles partem rumo ao encontro com Atena, onde recebem uma importante missão: investigar um vilarejo para saber se Poseidon irá invadi-lo. Assim começa a jornada que mudará suas vidas para sempre. Episódio de hoje: o início da lenda, parte 2. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte aqui do nosso episódio do RPG de Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Então, se acomode aí, fica bem confortável, que a gente vai curtir esse episódio agora. E só lembrando, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aí também o que vocês estão achando, as piadinhas aí e tal, que é sempre muito legal da gente estar vendo esse feedback de vocês aí. Compartilhem também com o pessoal que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, que também curtem RPG, para dar uma espalhada aí na palavra para que esse projeto chegue a cada vez mais pessoas. E a gente também tá aí com o nosso Live Pix, galera. Para quem quiser dar um apoio financeiro aí pro nosso projeto, né? Se você puder doar um valor aqui, não vai fazer falta para você, e você estiver curtindo aqui o nosso trabalho, a gente vai estar aceitando de coração aberto. Qualquer valor aí já tá ajudando demais aqui o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o episódio, curtam, e se vocês também quiserem fazer fanart, essas coisas assim, coloquem aí a hashtag RPG de Cavaleiros do Zodíaco, né? CDZRPG, que a gente vai estar observando aí. Ou se quiserem marcar a gente também no Twitter, Instagram, a gente vai estar dando uma olhada aí também. Então, bora pro episódio. Você, Alcides, tem já um conhecimento prévio. Você sabe que essa vila que fica ao noroeste da onde vocês estão no momento, na cidade de Atenas, se chama Rodório, o vilarejo de Rodório. Certo. É um vilarejo que fica relativamente distante da onde vocês se encontram atualmente. Vai levar cerca de um dia para vocês chegarem lá andando, né? Mas vocês sabem o caminho, e é um caminho relativamente tranquilo até lá. Mas lembrando que vocês precisam ir com cautela para evitar futuros perigos que possam acontecer. Uhum. Vocês querem fazer alguma coisa antes de sair para a missão? Ia empacotar as coisas, né? Preparar pra viagem. Fora isso. Não, particularmente não. Não, acho que também não. Acho que Ninguém gosta da minha boneca mesmo, tem nem quem dá tchau. Eu falo poucas coisas, sabe? Você já foi algumas vezes até Rodória, né? Eu falo um pouco sobre o caminho, sobre as casas, para caso a gente chegue lá, a gente saiba como é a cidade, caso eles não tenham ido até lá. E eu nunca saí de lá.
Pois é, então. E para caso seja necessário, eu também falo as possíveis rotas de saída para vilarejos mais próximos também. Uhum. Ah, Ei, mestre, essa cidade eu posso conhecer ela? Pode ser. Rodória é um Beleza. vilarejo bem conhecido em Atenas, tipo. Muita gente vai pra lá, saca? É Beleza. um vilarejo bem movimentado, tem muito comércio lá também. E o mais importante, eles são um vilarejo que é fiel a Atenas. Certo. Logo, vocês são muito bem-vindos lá. Então, basicamente é isso aí. Eu falo porque a minha preocupação principal é, caso algo esteja acontecendo, realmente é evacuar a cidade o mais rápido possível. Uhum. Então eu passo para todos eles as Beleza. rotas. Kiron pediu pra você reunir os heróis ao pôr do sol. Então, quando vocês saem da cidade de Atenas, já é de noite, certo? Uhum. Yapas. E vocês vão caminhando, vocês já estão há um bom tempo caminhando já. E seria sábio vocês descansarem caso queiram. Se vocês quiserem fazer uma pequena pausa só para esticar um pouco a coluna e depois voltar para o caminho, vocês podem. Vocês estão relativamente adiantados no percurso de vocês. Mestre, a minha personagem tem uma desvantagem aqui, chamada fracote, né? Certo. Qualquer esforço físico, é isso aí, andar assim, uma viagem longa, conta como esforço físico? Conta. Pô, você tá andando a pé. Então, Então vocês veem que a Aurora está muito cansada. Mais cansada do que vocês tudinho junto aí. Gael também não é muito atlético, né? Eu também tenho fracote. Aí é foda. Este então é o exército de Atenas. O pulmão que eu tenho é só pra tocar a flauta, né? Então, enquanto eu tô caminhando, já vai entardecendo, eu vou diminuindo o passo e eu vou olhando pros dois, sabe? Pra trás. Mas agora ela não para, tá? Ela se Uhum. esforça ao máximo pra poder não atrapalhar a viagem. Aí vai chegar um ponto, a gente vai, sei lá, perto da metade do caminho ou algo assim. Ele vai parar e vai virar pra vocês. Eu tô indo na frente, assim. Então. Mas tu para, eu percebo que tu Uhum. paraste, eu viro. Para e viro. Ele Mas te falei primeiro. Uhum. fala pra ti, então, que tava mais na frente. Ah, beleza. Então. Precisamos dar uma pausa. Por que devemos? Ele olha pros outros dois, né? Precisamos chegar com toda a nossa energia lá. Não sabemos o que será exigido de nós. Eu escutei falando que a gente vai parar. Sim, Eu falo, não precisa parar, Alcides. A missão é mais importante. Ofegante, a Aurora é bastante ofegante. Cara, eu como tô assim um pouco cansado, é bom a gente recuperar um pouco o fôlego pra não chegar tão cansado na missão. será algo rápido, mas vocês precisam. Nós precisamos. Aí ele... Saibam que o tempo que a gente fica parado aqui é o tempo que o vilarejo tem risco de ser atacado. Mas eu entendo a pausa. Se esforcem pra ficar mais fortes. E aí eu me sento assim. Em um lugar. Em qualquer na grama aí, fico tentando exercitar a mente e meditar. Precisa de uma bela meditação, viu? Uhum. Ele vai olhar pros dois e falar: descansem um pouco. E eu vou andar ao redor aqui, sabe? Eu não vou muito longe, não. A estrada ao redor, ela é o que? Tem floresta, né? Árvores. É, floresta. Isso. Eu vou andar ao redor só. Não vou longe, não. Só Vocês pra... querem. O pior movimento é se separar. Fique aqui. Eu não vou longe. Só preciso
ver o que tem por aqui. A natureza é muito boa em mostrar também informações e pistas. Vocês querem fazer um acampamento? Eu acho que é bom, né? acender uma fogueirinha, quero. né? De base. Básica. Quero. Vai ser necessário um acampamento, então, pra dormir? Não, perguntou se vocês querem, vocês podem. Quero. Agora vai pegar Vai. Vai levantar e colher uns gravetos aí pra fazer uma fogueirinha pra aquecer. Vai depender do quão desgastados eles estão, mestre. Eu consigo ver isso? A Aurora e o Gael estão bem quebrados. Capa da gaita. Não consegue Capa fazer da nada. gaita. Da gaita Ruídos. pode. Não, até consegue, mas aí tipo, eles vão chegar lá, aí sim eles vão ser emprestáveis. Aí então ele percebe isso também e vai saindo, ele vai buscar alguma fruta, alguma coisa assim, sabe? Entendi. A gente trouxe suprimento. Pô. Então, vocês trouxeram ele só um- vai dar a Eu vou colher uns gravetinhos volta ali. ali só. Colher uns gravetinhos e fazer uma Vou mini ajudar fogueirinha. aqui, colher uns gravetes também. Beleza. A minha Vocês intenção- vão fazer tenda, alguma coisa assim? Não. Não, Não, só não. pra Eu não sei aquecer. fazer tenda. Encosta no colchonete, no saco aí. Mestre, a minha intenção de ir pro mato aí, pra floresta, é ver possíveis trilhas de algo estranho, ver algum comportamento estranho já agora que tá mais próximo, sabe? Entendi. Rastros, algo assim. Tu tem sobrevivência, alguma coisa do tipo? Não, mas eu gostaria de fazer mesmo assim, se possível. Se tiver sem. Não, dá, mas tipo, vai ser difícil de tu Não, perfeito. conseguir. É pela intenção mesmo. Pode jogar aí. Na verdade, é um teste de atributo, não, é perícia, né? Tem a perícia sobrevivência. Assim. Então deixa quieto. Deixa eu ver se eu tenho essa. Eu jogo o que? Um D6 só? Um D6. É isso aí, mano. É isso. Eu dou uma passeada, se eu não ver nada, eu retorno pro acampamento. Bom, vocês veem o Alcides voltando ali. E aparentemente não achou nada demais, nada que fosse digno de nota. Eu tô meditando ali, mas eu vou ficar atento pra qualquer tipo de movimento diferente do nosso. Ficar atento aos arredores. Ele vai Não puxar quero uma, mais meditar, não. ele vai puxar uma conversa Puxa uma Ok. conversa. com vocês, velho. Tá sentado aí. O que vocês sabem sobre o exército de Poseidon? E vai olhando pra todos. Eu sei. O Gael vai falar aqui, né? Eu sei o que todo mundo sabe que ele é. Talvez não sei, não tenho algo específico. Sei que ele é inimigo de Atena e logo inimigo da humanidade. Eu me refiro ao seu exército. Se vocês tiverem alguma informação. Eu digo. Arruaceiros. Bandidos. Que seguem um Fascistas. deus covarde. Malditos que não têm honra nenhuma. Destroem, pisam em vilarejos, em cidades, em reinos, como se fossem nada. Tem prazer em matar, tem prazer em destruir. Não há conversa com eles. A única forma de calá-los é com a morte. Apenas o inferno será o lugar de descanso deles. E o lugar de possível arrependimento. Nada mais, nada menos. Nenhum deles merece compaixão. Tenham isso em mente. E se o lugar for chamativo o suficiente, bem, não só soldados virão, mas grandes ondas e tempestades para afogar de vez aquele lugar. Isso é o exército de Poseidon.
quando ela fala isso das tempestades, o Alcides cerra assim os olhos um pouco, assim, olhando pra ela. Mas não fala nada. Se tivessem algum tipo de padrão, seria mais fácil de se precaver. Defina padrão. Um padrão de comportamento ou de ataque. Normalmente exércitos tendem a ter isso. Isso deveria ter sido questionado então pra Deus Atena. Não que ela vá saber, afinal, como é que esse cara age. Então, ele está reunindo várias pessoas ao redor do mundo, bem como Atena nos reuniu. Reuniu nossos mestres e outros grandes guerreiros. Um de seus soldados, ou pelo menos de patente mais alta. Posso dizer que era tão forte quanto os nossos mestres. Gautama, Quiron e os outros. Estamos lidando com forças poderosas. Mas se forem apenas soldados rasos, eu já derrubei 2 ou 3. Ele mexe ali na fogueira com um graveto. Isso consente pra ti. Eu fico olhando o fogo dançando. Enquanto que eu relembro das vezes que eu derrotei alguns desses soldados. Mas aí depois disso vem a lembrança de toda a tragédia que ocorreu logo depois. Eu viro os olhos pra longe do fogo. Com um rosto de dor. E eu viro de costa pra galera. Diga. Eu vejo que a Rosan, assim, ela ficou assim um pouco, sei lá, esquisita. Eu quero tocar uma música aí pra ver se eu consigo deixar ela de touca, assim. Todos. Cara, isso dá pra gente fazer como se fosse um combate. Tu vai fazer um ataque musical aí Uhum. e ela vai fazer uma resistência. Podem jogar aí. Mano, Ah, Muito bom, muito bom. faz aí. agora você tá sentado aqui no lado da fogueira. No caso, Tipo, pra ataque musical, eu uso arte ou magia? Se eu não me engano, tu tem uma vantagem que te permite atacar usando tua habilidade. É Se a não me arte. falha- usando arte, se não me falha a memória. Quando tu usa a arte, tu ganha um dado a mais. Isso. Caso eu não resista à música dele, tem algum efeito? Cara, o único efeito que a música dele pode ter em vocês é o choras só, mano. Tá, beleza. É a Beleza, cena beleza. clássica do cavaleiro olhando pro horizonte com o rio escorrendo do olho dele. Uhum. Beleza. Vou dar aqui, Bruno. Nossa, Aí, nossa, que ruim, velho. Lembrando, tu ainda tem se tu ainda tiver PA, tu pode gastar. não tenho PA. Quanto de poder tu tem? Eu só tenho um. Tu é mais 4, não mais 3. Como Deu é que é? 9 então. 9. Ah, tem que fazer uma resistência, né? Isso. Uma defesa normal. Só que, tipo, tu não pode usar luta, né, pra defender. Aham. Mas se tu tiver outra coisa aí, tipo, de RP, assim, pode falar pra poder te dar mais dado, senão tu vai jogar um dado só. ela tem perda também, porque tá perto de mim. O Caio também Caralho, pior, ele tem perda, né? Quanto é? verdade. Então é só o 1 ali. tem. É só um. Meu É. senhor. Tu tirou falha crítica, Gael. Cuspiu na flauta, tá toda cuspida. Cara. Foi. É 100% isso aí, né? É. Assim, Ó, importante. O personagem do Madison tem uma desvantagem que ele dá perda para todos os aliados que estão ao redor dele. Automaticamente. Inimigo também. E inimigo. Pra todo mundo que tá ao redor dele tem perda. Então por isso que o nosso amigo Felipe vai perder esse 4, aí vai ficar apenas com 1.
Só ver minha resistência aqui. Ok, beleza. A resistência é alta. Provavelmente vai conseguir passar. Não sei não, hein. Deixa eu ver se Pô, tem alguma outra vantagem O aqui. Bitola tirou 4, velho. Não tem como tirar abaixo disso. Tu deve Não. ter resistência 3, pô. É. Não, pô, o dele é 5. Ah, é porque o poder dele é 2, né? Isso. No caso. Não. É que ele não somou o poder ali no final. É, Ó, pegou. Caraca, Fala eu dele. ainda pegou. Meu Deus, velho. Tirou falha crítica, foi isso? mesmo? Também. Aham. É, cara. A Os gente tá dois. da hora, fica dando falha crítica no Ah, meu é, Deus. mano. Sai de perto desse posto aí, velho. Sai de O mau agouro, pô. É, doido. Mal agouro pra caralho. Vai se fuder, mano. Eu jogo também? Cuidado. Não. Ah, Só se, beleza. só se tu quiser tancar aí A música. o Quer. musiquinho aí. Tu quer tancar? Então logo aí. Eu uso o místico ou eu não posso não usar o místico? Não pode. Ah, então é isso, Mesmo mas... que tu, mesmo... Ah, não, esquece. Resistência, é? Resistência, isso. Resistência mais influência. Tu vai jogar, Alcides? Vou. O cara tancou. Ela tancou. Não, na verdade não, sabe por quê? Ah, Ela não conseguiu defesa perfeita, passou 1 de dano. Mais 4. Tenho mais 4 de resistência. Ó, é o seguinte, eu vou usar o Resoluto. O total foi 10 aí. Ah, então conseguiu. Tancou pra caralho, então. Tancou pra caralho. Porque tu gritou agora que eu vi, tu só manteve o atributo de novo. É, agora tá sentadinha com... Não, mano. Tá vivendo a lição do mestre, pô. Free calculista, pô. Ela tá sentadinha lá na fogueira, tipo, sentada com os braços segurando a perna, sabe? Quando o boneco fica sentado. quase em É. posição fetal, só que não, né? Só que não. Segurando. Abraçando o joelho, tá abraçando as pernas. Isso, abraçando o joelho, isso. Tá. Aí você começa a tocar a música, a Aurora, ela bota assim o cabelo pra trás da orelha e ela olha pra ti, Gael. Virou a bela do crepúsculo. Colocando. Ela olha pra ti, né? Aí uma brasa ela estoura, né? E sai aquela faísca de fogo, né? Dançando no ar, que isso faz brilhar nos olhos dela aquele azul, né? E azul, aquele lindo azul, parece um mar, aquele mar profundo. E um fio de cabelo cai assim, na frente do rosto dela, olhando pra ti. Caraca, apaixonante. 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 E ela tá. E ela não esboça nem te olhando. Quando eu me levantei e vim mais pra longe, aí eu ouço a música do Gael e eu tento me manter forte. Aí eu fico só de costas assim e braços cruzados, só que aí fica só o ombro mexendo assim pra cima e pra baixo, porque eu tô chorando, lembrando da minha galera. Mas e tu, Alcides, vai querer tancar aí? Pô. Vai querer tancar a música? Então joga aí, amigo. Joga aí. Ah, Todo mundo tá. quer tancar a música do amigo, né? Pega, Não, né? mas olha- Pô, tem que sentir, Calma, pô. eu vou explicar o porquê. Sente abatido, pô. Sente, mas. O Alcides estava mexendo no fogo quando ele começou a tocar a música. Aí é foda, né? O cara vai ter PTSD aí, velho. Então, eu vou fazer com Resoluto. Eu vou jogar um D6 por causa da perda, né? Isso. Mais o Resoluto. Eu tenho um bônus de mais 6, tá? Total, no caso. É Olha mais o Alcides 4. aqui, ó. Cara, Nossa, que merda! cara, eu O vou. cara tirou um, brother! Como é que pode? Tirou outro, mano. Mano, vocês estão Rapaz, velho. Vocês estão rapaz, muito, velho. Tu viu que a Aurora não tirou, porque ela não é afetada pela aura, Ah, né? é. Desgraçada. Suja, mas sua tu importou imunda. tua ficha aqui pro Moro, mano. Caraca, tá puxando aqui tua ficha aqui. Mano, cara, o cara tá levando muito a sério essa desvantagem, caralho. Pera lá, bicho. O Alcides tá mexendo ali no fogo e o Gael começa a tocar a música. Eu começo a ficar meio que hipnotizado ali pelas chamas e as memórias começam a vir na minha mente. E aquela brasa, a fumaça que sai da fogueira começa a incomodar um pouco os meus olhos, sabe? Uhum.
E aquilo quase faz com que o Alcides lacrimeje um pouco. Quase nada. Não, Falha crítica. por causa da falha crítica, tu vai. Automaticamente eu choro. Não. Não é que tu falhou, mas, tipo, por causa da falha crítica, você tem que ter uma consequência. Ah, então o que seria? Uma lágrima escorrer de um dos É, lados. tipo, quando tu tava Beleza. mexendo nas brasas, Aham, tu começou a escutar aqueles gritos de horror, o aham. barulho da brasa, é como se tu estivesse sentindo o cheiro da fuligem invadindo teus pulmões de novo. E tu começa a ter aqueles flashes de. Tu começa a ter aqueles flashes de grito, pessoas pedindo socorro, e tu começa a ficar hipnotizado, e quando tu menos se toca assim, tu acorda e tu percebe uma pequena lágrima escorrendo do teu olho e tu imediatamente limpa ela assim e volta a si de novo. Aham. Diferente da Rosan, que ela se afastou ali e ela falou que tá chovendo, sabe? É. E o graveto que tava na minha mão eu jogo na fogueira. Eu olho pra cima e digo: tá chovendo hoje. Tão forte. Maldita chuva. Olha aí. E quando Vai vocês notam, começa a chover. Vai Caraca. apagar o fogo. Vai apagar o fogo. A chuva começa a cair, trovões começam a rasgar os céus. Caralho, do nada. Deus, Do já nada. aparece na frente aí. Vocês são brincantes mesmo. E, como esperado, né? A labareda que estava aquecendo a noite fria de vocês é extinguida e vocês se encontram no escuro novamente. Agora com a companhia da fria e perfurante chuva. Meu Deus. Eu vou em direção à galera, de novo. Eu digo: bem, terminaram de descansar? Eu já tô um pouco mais recuperado. Acho que podemos seguir viagem. É o suficiente então, vamos. Tudo bem por você, Aurora? Sim, tudo bem. Eu vou me levantando. Não se preocupe. Ele passa o olho pela Aurora e olha pro Gael assim um pouquinho mais, sabe? E vira as costas dele. Vai seguindo. Certo. Este canalha. Ao longe dali existe um posto avançado. Nesse posto avançado existem uma legião de soldados que o mundo viriam a conhecer como Marines, o temível e assombroso exército de Poseidon. Bom, o lugar é um lugar parecido um pouco com o Templo da Atena. Vocês veem que ele é construído todo por pedras, mármores, tem aquelas colunas gregas típicas. Tem duas bandeiras que têm estandartes azuis com tridentes estampados nas mesmas. E tem um longo tapete vermelho que leva a uma escadaria que tem o trono de Poseidon e o mesmo ostentando ali, sentado nele. Abaixo da escadaria tem algumas fontes que ficam jorrando água como se fossem cascatas, e atrás do imponente trono de Poseidon tem uma grande cachoeira que meio que vai enchendo ali algumas lagoas que tem no meio do chão onde os soldados do Poseidon se encontram. Então os soldados estão ali meio dispersos até que a cachoeira que estava fechada, ela meio que se abre em duas e dela sai o imponente imperador dos mares ali, e ele vai se aproximando e todos os soldados param de ficar dispersos e todos começam a olhar fixamente para o seu soberano, aquele que é conhecido como Poseidon, o deus dos mares.
Ele tem uma capa que cobre todo o seu corpo e um elmo que esconde o seu rosto com uma sombra, e tudo que os seus soldados conseguem ver é apenas um par de olhos luminescentes azuis, muito imponente, e um longo cabelo azul com a sua armadura, que aparece apenas a ombreira e o capacete na cor azul escuro, com tons de azul claro e dourado em detalhes. Poseidon então se aproxima ali do seu trono, ele pega o seu tridente e enfinca no chão com muita força e imponência, e ele fala: meus súditos, meus soldados, meus marinas, a partir de hoje nós declaramos guerra ao mundo da superfície e todos aqueles que se opõem à nossa força. O mundo já conheceu a fúria dos mares, e a partir de hoje eles não só conhecerão a fúria nos mares, mas em terra também. Hoje eu, Poseidon, declaro guerra à fraca e mimada Atena, a dita protetora deste planeta, que foi lhe dada pelo meu irmão Zeus. Uma decisão tola que será corrigida a partir de hoje. Os humanos, arrogantes, perderam a noção e estão adorando uma deusa que diz ser humana, que se rebaixou, cuspiu em sua própria divindade a troco de quê? Não mais. Um soberano como eu não pode aceitar isso. Atena passa a mão na cabeça de pessoas que vão cometer atrocidades. Não se enganem. Hoje, os humanos podem até ser passíveis, mas não vai demorar muito para se voltarem contra os deuses e começarem a ter atitudes que irão desacatar aqueles que são superiores a eles. Eu, Poseidon, não deixarei isso acontecer. Eu serei o bastião que lutarei na frente para colocar Atena no seu devido lugar, que é de joelhos perante a mim e a meu glorioso exército das profundezas. Hoje deixaremos os mares para conquistar a terra e demonstrar todo o nosso poder e toda a nossa força. Com as suas armaduras, vocês são um exército imbatível. Não há guerreiro que Atena possa colocar em seu caminho que vocês não possam derrotar. Os meus generais já receberam o seu merecido prêmio e já têm a sua missão. Dragão Marinho e todos os outros já foram, e agora vocês têm a sua missão também. Mas não se enganem, vocês não irão só. Quem irá liderar vocês nessa campanha inicial será nada mais, nada menos que o nosso grandioso cavalo marinho. Venha, general. E então todos os soldados ali começam a vibrar em êxtase, começam a se deleitar ali com as palavras do seu grandioso imperador. E assim como Poseidon veio da cachoeira que se abriu perante ele, o general Marino também tem o feito. A cachoeira se prostra diante dele e abre caminho para que ele passe. No momento que ele passa, vocês conseguem ver, os soldados marinos conseguem ver, uma imponente armadura azul, com detalhes em azul claro, tal qual a de Poseidon. Porém, a dele tem um detalhe que chama muito mais atenção àqueles que estão distantes, e não conseguem ver com mais nitidez, pois estão muito distantes. Ele ostenta um grandioso par de asas muito imponente, e ele para na frente de Poseidon. Esse é o cavalo marinho, um dos 7 generais marinas de Poseidon, a elite do seu exército. Ele para então, se prostra diante de Poseidon, ele reverencia, e Poseidon então permite que ele levante. Assim que o cavalo marinho levanta, ele olha para o exército, ele caminha um pouco mais adiante, descendo as escadas, e então ele se dirige a palavra para o exército que irá lhe acompanhar. Meus súditos, meus soldados, meus guerreiros, me emprestem a sua força e hoje iremos liderar um dos grandes ataques em nome do nosso grandiosíssimo general Poseidon.
Nossa força será temida e será sentida pelo fraco e patético exército de Atena. Um exército desprotegido, que não vai ter força perante a nossa soberania. Nós iremos mostrar do que somos feitos. Nossas escamas são imbatíveis. Nós somos os soldados supremos. Hoje, o mundo conhecerá a ira do Deus dos mares e traremos água para batizar esse mundo imundo que está sendo manchado dia após dia, e nós não permitiremos mais isso. Hoje começa o batismo da humanidade. Quem está comigo? Ele levanta os braços, então imediatamente todos os soldados levantam os braços também, e em unissom eles começam a clamar o nome do general. Adiante, meus guerreiros! Por Então, Poseidon! ele vai andando, e conforme ele vai andando, os soldados vão abrindo caminho para ele. Como se ele estivesse abrindo o próprio mar. Como se os seus soldados fossem o próprio mar diante dele. E então, logo em seguida que ele vai caminhando, os soldados vão o seguindo logo atrás. E a partir do momento que eles começam a o seguir, a gente deixa essa cutscene. Vocês podem parar o transmog aí. E aí a gente volta pro núcleo de vocês. Vocês chegam até o valoroso vilarejo de Rodório. Vocês veem que é um lugar que ainda está em construção ainda, e está passando aparentemente por um tipo de reforma lá. Então, ele já tem muito piso de mármore, mas ainda tem alguma vegetação, algumas terras ali, algumas pedras. Tem muita poeira também, muita coisa fora do lugar. Mas vocês veem que é um vilarejo que parece ser muito próspero. Tem bastante comércio, para onde vocês olham, vocês conseguem ver vendedores vendendo frutas. Tem lugar que aparentemente tem pessoas falando sobre filosofia, coisas do tipo. Não. E, de certa forma, é um lugar bem aconchegante. Apesar da bagunça, ele consegue ser bem aconchegante. Só que vocês notam que, a partir do momento que vocês chegam, os vendedores começam a olhar meio torto para vocês. Mais especificamente para Aurora. Coitado da boneca, né? Mandei tu comprar essa porra aí. Deve ser difícil ser você, não é? Mestre, ajeita aí a minha flauta, hein? Como é, amigo? Ajeita a minha flauta. Amigo, não, amigo, pera lá. Esse bicho. Não pagou nenhuma coca, mano. Este é o vilarejo de Rodório. Sim, eu já vi aqui há alguns anos atrás. Mas tá um pouco diferente. Acho que eu nunca passei por aqui. Acho que. Eu olho. Fale. Não, pode falar. Não, fale. Não, fale você primeiro. Fale. Caralho! Fala em ordem alfabética, então. Fala, Alcide. É foda. Eu irei pegar informações com comerciantes. São as melhores pessoas para conversar sobre movimentação na cidade. Justo. Farei o mesmo. Não se percam de vista. Eu vou em direção ao carinha na direita. Eu vou até o cabelo da Guida. Vou em direção a ele. Aí eu aponto pra ele. Aí eu digo: você aí! Careca! Pois não. Você viu algum movimento de soldados covardes de Poseidon? Não vi. Você não está escondendo nada, né? Não. Você não é um espião deles? Mas, senhora, mesmo que eu fosse, eu não lhe diria isso, certo? Então você é um espião deles! Não sou. Desembucha, qual é o plano dele? Ele pretende invadir aqui quando? Mas que plano? Eu não sei do que você está falando, senhora. Eu sou só um comerciante de vasos. Vasos. Eu olho os vasos aqui. Então é assim que ele planeja atacar? Trazendo água em vasos para inundar essa cidade? Mas os vasos estão vazios, senhora.
Por enquanto, eu fico olhando os vasos. Maldito seja. Vou fingir que você... Vou fingir que acredito. Você viu algum movimento de Poseidon? Não. Eu quero ver se ele tá mentindo, mestre. Eu vou usar uma percepção nele. Daí, pode. Dificuldade fácil. A tia faz a crítica, né? Aí é foda. Eu tô longe o suficiente da Aurora, né? Pra não tá é perto perto dela. e longe. É perto e longe que funciona. Ixi. Ah, mentira. Vai te fuder, mano. Porra. Caralho, mano. Ai, velho. Qual é o atributo? Nesse caso, eu posso usar poder porque eu tô meio que intimidando ele? Pode. Se tu quebrar um vaso aí no chão, tu pode. Aí se Pô, tiver mano. muito longe, não acontece nada. Não, não quero acabar com o trabalho do cara, mano. Você é um traidor! É o traidor! Se, Vai. se selar a Aurora no esquife de gelo, ela perde esse debuff dela. Não, porque ela ainda vai ficar emanando a aura. É, Aurora. Tem que matar ela. Aí. Conseguiu. É, ele, cara, tá que me- horror. ele não tá mentindo não, pô. Não tá mentindo, né? Tá mentindo não. Droga. Vejo que você conta a verdade. Aí eu jogo ele contra a carroça. Se vir algum movimento, pode me avisar. Pode não. Você deve me avisar. Sim, senhora. Ótimo. Aí eu vou embora. Calma, pai. Aí eu chego com a Aurora e digo: Você, fique aí e não saia daí. Você me dá calafrios. E eu vou. Você não manda em mim. Eu vou andar pela cidade aqui, vou pegar a informação. Eu vou também fazer alguma coisa de útil. Mas aí agora eu deixo pro Alcides aí. Vai, Alcides. É amanhã, é? Não, Fim da noite? fim da noite. Então eu vou me aproximar aí e falar: Boa noite, senhor. Boa noite. Você tem visto algum tipo de movimento estranho pela cidade? Pela cidade não, amigo. Mas cá entre nós, aos arredores, não muito longe daqui, as coisas parecem meio estranhas. O mar parece muito mais agitado do que o de costume. Ah, você diz. Sim. Chuvas repentinas, maremotos, ondas fortes. Ó, mesmo agora está chovendo. Nem época de chuva é. E tá chovendo de quando a gente parou, né? Isso. Ou seja, quase um dia todo aí chovendo. Desde madrugada. Eu consigo sentir. Mas fora isso, fora o que o clima tem nos mostrado, você não viu nenhuma movimentação? Viajantes? Estrangeiros? Não, nada. Sinto muito. Certo. Eu vejo que o seu vilarejo está em construção. Você sabe por volta de quantas pessoas já estão morando de volta aqui? Eu não sei lhe dizer o número ao certo, mas somos uma população relativamente grande até. Somos um vilarejo modesto, mas abrigamos bastante pessoas aqui. Certo. Bem, fique atento, senhor. Talvez algo grande possa estar para acontecer. Talvez seja preciso mobilizar toda a cidade. Ele sabe que eu sou um soldado, né?
Não, Não? não. Eu faço então uma reverência, um sentido pra ele. Algo mais militar ali. Pra ver se ele entende. Você é do exército de Atena? Sim. Ah, que honra. Não sabia que soldados de Atena iriam nos agraciar com sua presença aqui em Rodório. Se soubesse, teríamos preparado algo. Não é necessário. Nós viemos por ordem dela. Ver como estava o vilarejo. Ele vai saindo. Vai falar: fique atento, meu bom homem. Tudo bem. Vai, Obrigado pelo aviso. vai seguir. Enquanto ele vai olhando e vai procurando cadê o resto. Né? Cadê os outros três? Falei pra Vamos não ir pra- muito longe, né? Não se separem. É. Não Vamos vamos muito longe. pra Aurora, aqui no canto esquerdo aqui da tela. Aurora, você Ah. encontra aí uma moça, cabelos castanhos, vestes humildes. E ela tá mexendo ali em umas construções ali de madeira. Os caixotes, tá limpando ali o chão. E ela sente assim um calafrio assim, ela para, assim, se assusta, deixa o negócio cair no chão. E ela olha assim, meu Deus, quem é você? O que você Ah. quer? Eu me chamo Aurora. Eu sou do exército de Atena. Por Eu vim favor, para. eu não fiz nada, por favor, não me faça mal. Mas eu não irei fazer mal algum. Por favor, aí tu vê que ela se ajoelha. Por favor, não faça nada de ruim comigo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Mas. A Aurora fica tipo sem reação, né? Porque. Ela não vai fazer. Eu não vou fazer mal a você, ela se aproxima dela aqui. Aí ela se aproxima, não me toque! Por favor. Aí tu vê que ela começa a proteger o rosto dela, ela levanta a mão assim, pra tentar se defender de ti, sabe? A Aurora fica chocada, né? Ela. Começa a dar aqueles passos pra trás, né? De costas, de frente olhando pra ela, dá passo pra trás. Mas. Ela vê que não vai ter como dialogar com essa menina, mulher. É uma criança adulta. Uma adulta. Não vai ter como dialogar com ela, né? Ela cerra os punhos, né? Ela baixa a cabeça. E vai embora. Aí tu vê que ela tipo, coloca a mão no peito assim, a outra mão no chão se apoiando. E ela começa a respirar muito rápido, assim, tu vê que ela tá passando mal, sabe? Causou ansiedade no moleque. Não pode andar sozinho, não. É. E ela tá Agora- tremendo, tá Agora tremendo. vê essa cena, né? Ela sai muito chateada. Ela pensa. Eu sei que meu mestre falou para eu não me abalar com essas coisas, mas. Falo pra mim mesmo, pra mim mesmo. Uhum. É impossível não ficar triste depois de uma situação dessa. Ela, tipo, abaixa a cabeça, né, daquele fungada, né? E vai procurar os amigos dela. Os amigos não, né? Os companheiros, não é amigo ainda. Que isso? Que isso? Gael, canto superior direito. Opa. Consegue vir pra cá, Lu? Tô vendo aqui. Tá vendo aí? Tá enquadrado aí? Tá enquadrado. O cameraman tá em dia. Pô, aí sim, mano. Gael, você chega num lugar ali que possivelmente vai ser algum tipo de vendinha. Você vê uma moça relativamente bonita, cabelo preto, com um rabo de cavalo, ali um vestidinho humilde, roxo. Tu vê que ela tá montando ali uma barraquinha e tal, só que não tem nada pra vender lá ainda. Aí. Olá, jovem senhorita. Vamos fazer um pique. Não, Quer casar comigo? Estou apaixonado. Olá, jovem senhorita. Me chamo Gael. Eu queria perguntar pra você se você notou alguma coisa suspeita recentemente aqui pelo vilarejo. Algo preocupante para você ou para os moradores daqui?
Aí tu vê que ela mexe assim um pouco no cabelo, né? Meio tímida. Ah, muito prazer, senhor Gael. Eu me chamo Alexa. Ah, coisas estranhas? Como assim coisas estranhas? Não sei, algo fora do normal, que algo ameaçador, talvez. Bom, aqui na cidade não aconteceu nada particularmente falando, mas. Ah, bom, eu sei que isso parece história de pescador, mas alguns homens que passam por aqui, que trazem peixe e coisas do tipo, mariscos de forma em geral, relatam que de uns tempos para cá, alguns marinheiros vêm se deparando com criaturas marítimas horrorosas que atacam seus navios e muitas vezes os navios não conseguem voltar com a sua tripulação ilesa. Muitas vezes os navios são perdidos em alto mar e tripulações inteiras são perdidas. Mas, particularmente, nós nunca vimos criaturas desse nível atacando as redondezas. Alguns nomes já ecoaram por aqui, nomes estranhos como Kraken, Sayla, Dragão Marinho, É, Crisaô. São nomes que particularmente não me remetem a nada. E eu sei que nós vivemos num mundo onde criaturas fantásticas existem, mas essas criaturas marítimas parecem ser fantásticas demais para passarem despercebidas, fantásticas demais para serem apenas lendas urbanas. é, com certeza há algo estranho pairando aqui. Mas eu agradeço a sua atenção e o seu tempo. O último relato que nós tivemos foi que um, um tal de monstro chamado Kraken, uma criatura abissal com tentáculos e asas, simplesmente afundou 2 navios inteiros sozinho e apenas um pequeno conseguiu fugir para contar a história. Ah, você conhece a pessoa que conseguiu, que sobreviveu à população? Não, receio que as pessoas que conseguiram escapar com vidas ficaram moribundas, estavam muito abaladas e não se demoraram muito aqui. Queriam se afastar o mais rápido possível do mar. Parece Você, que elas realmente viram um monstro. um monstro. Como é que isso é algo muito estranho? Mas elas ficaram assim tão aterrorizadas, você sabe que direção elas foram? Difícil dizer. As pessoas vêm e vão nessa cidade a todo momento. Você sabe dizer se há alguém aqui nessa cidade que chegou a ver algum desses ataques e sobreviveu? Infelizmente não. Todos que se deparam com esse tipo de ataque não se demoram muito aqui. Certo, eu entendo. Mas eu agradeço. Agradeço demais pela informação. Muito obrigado. Aí eu baixo minha cabeça assim. Eu vou correndo por causa dessa informação. É muito boa. Ver se eu encontro alguém no caminho. Já encontrei a Rosana, meu Deus do céu. Isso, você encontrou a Rosana. Rosana tá aí, ela tá com. Aparentemente atrapalhando um casal que tava tendo um papo altamente filosófico ali. Pegou no meio dela atrapalhando os dois. Rosana, Como assim vocês não viram nada? Nós não Claramente vimos. tem algo errado acontecendo aqui. Rosana, Que é? vem aqui comigo rapidinho, por favor. Eu estou pedindo, por favor. Eles não sabem de nada. Mas eu tenho informações. Então. Se vocês virem alguma coisa, me avisem. E se vocês virem alguma coisa e não me avisarem, eu saberei. Aí eu vou embora. Eu viro as costas e vou embora.
tem que parar de tratar as pessoas assim, né? Às vezes elas não merecem. Não merece o quê? Esse tipo de tratamento. Parece que você vai bater nelas a qualquer momento. Eu não vou bater, eu não sou idiota. Ah, Elas que ficam com medo muito fácil são fracas. É por Bom. isso que podem perecer. São tem que parar de diminuir vítimas. também os outros. Bom, mas enfim, a gente tem que juntar aqui com o resto do pessoal. Vem. Alcides, Aurora. Então seguir o Gael. Eu tava indo até o corredor. centro da cidade. Perdão. A Aurora, Você- ela está chocada em encostada aqui numa pedra. Você viu a Aurora? Eu tenho informações. Eu acho que eu consegui alguma coisa boa. Eu acho que vocês não entendem o que é ficar à vista, não é? Não, eu não vi pra onde ela foi. Nós temos que achá-la. Pelo que eu conversei com o mercador. Aurora! Venha aqui esse instante! Eu vou gritar ao máximo. Isso aí foi bom. Como eu ia dizendo. Deu pra ouvir? Mestre. Eu. Beleza. Você escuta, Aurora. Eu vou ignorar essa aí. Eu estou aqui na minha solidão e melancolia e. Sentado na chuva, pedra, assim. olhando pra chuva, Senta né? na pedra, E exatamente. falando, perdemos. Você sabe por que eu odeio a chuva, Rosão? Ítigo. Ítigo. O cavalo marinho, Ítigo. Não! O cavalo não! Sim. Eu conversei com o mercador e ele levantou alguns pontos e realmente as suspeitas de Atena têm embasamento. Eu conversei com uma mercadora e ela confirmou que houve ataques de barcos e embarcações que estavam sendo afundadas por. Ela mencionou criaturas como Kraken, Sylar, Crisaor e parece que o último ataque foi só o Kraken. Falaram que era uma criatura grande que tinha tentáculos e asas e derrubou 2 embarcações. Os sobreviventes eles ficaram moribundos e acabaram que eles foram embora, que eles não aguentaram o terror que ficou na mente deles. Isso é preocupante demais. Certo. Cara, se tu dá uma andada, tu consegue ver a Aurora escondida ali nas pedras ali. Tu consegue ter visão dela assim. Ela não tá tão longe assim, não. Beleza. Eu vou andar um pouquinho, vou falar assim, Aurora. Parece que eu tô. Aurora! Eu ouvi ela assim. Ei, Aurora! Vamos junto? Eu vou indo acompanhando. Ô, Aurora, tá tudo bem? Tá. Não. Ela fala, não. Tipo, ela ia falar não, né? Eu falo, tá. Não, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Não se preocupe. Obviamente não está bem, se você vê. É que eu tô te vendo parada, pegando chuva assim de graça, né? Enfim, eu tenho informações sobre a nossa investigação. Eu acho que a gente já pode. Sim. Parece que alguns certos monstros estão atacando embarcações de pesqueiras e está trazendo preocupação pro povo. Estão falando de situações de monstros, de Kraken, Sylar, Crisaor. E mestre, eu posso imaginar que o meu mestre Noah foi resolver esses assuntos assim? Tu pode. É que foi embarcação, o meu mestre saiu com um barco lá. Então foi meter porrada em monstro lá. Ou em cavaleiro safado. Sim, compreendo. Bom,
Parece que são criaturas atacando. Vocês decidem se a gente continua investigando mais ou... Não há mais o que investigar. Ninguém nessa cidade sabe. Nessa vila, quer dizer. Ninguém nessa vila sabe de alguma coisa sobre saudades de Poseidon. Bom, Apenas boatos. Agora eu digo, se há um lugar que eles possam sair, sim, é do mar. Então pro porto. Daqui. Esse é o lugar que a gente deve ir. bom, ela mencionou monstros, mas quem sabe esses monstros não são soldados? Soldados colossais? Em que mundo você vive? O medo faz a gente imaginar bastante coisa. Eu já vi coisas bem estranhas, Rosa. Eu não duvidaria. Mas as nossas suspeitas só foram confirmadas de qualquer forma. Ele vai olhar pra cima, né? Essa chuva não é normal. O mercador confirmou que essas chuvas não são normais nessa época. E ela não cessou desde ontem. Tempestades vêm se formando, o mar está agressivo. Criaturas têm derrubado os barcos, como o Gael falou. Eu acho que não precisamos de mais dicas. Creio que o que devemos fazer agora é tentar reunir a cidade ou falar com o líder e encaminhá-los para uma vila mais próxima e seja no sentido contrário do mar. O Cid tem razão. Tudo bem? Faça um teste de percepção aí. Caraca, hein? Do lado da Aurora, né? Como eu percebi, Qual o atributo? Como é teste de percepção? Habilidade. E a. Não, é a perícia aí. A perícia mais. Qual o atributo? Habilidade. Beleza. senhor. Eu tenho percepção, no caso Dado mais o dado da percepção, mais a tua habilidade. Eu posso tentar usar a mística? Cara, eu perceber? vou. Não. Eu vou usar um ponto de ação aí pra. Sentir pra um rerolar, cosmo aí, uma aura, uma, sei lá. Tu tem menos um dado aí, Gael. Tá, pode sim, Max. menos um dado. Posso. Tu não tem o 3 aí. Ficou 5. 5 mais 3. É habilidade ou é poder ou é o quê? Habilidade. Mas. Quanto é que eu tenho de habilidade? Tenho 3, mais 3. Ah, que Tu sabe que tu pode colocar, né? O 3 no dado também, né? Eu tinha um 6, então. Grita alguma coisa aí? Acredito, tu adicionar a tua habilidade mais uma vez. Então fica 10, 12, 15. Tirei 15. O resto, tirou quanto? Eu Total? tirei 8. 6. 4. Só a Aurora percebeu. Aurora começou a sentir uma intenção maligna vindo dos arredores do vilarejo de Rodolfo. Maligna. Maligna, precisamente. Você é a direção ou algo do tipo? Sabe sim. Deixa eu só pegar aqui a ferramenta pra pingar. Pra verdade de noroeste, mano. Não. Dá Eu não consigo ver o ping. Ah, tô vendo agora. Não, é de boa, eu tô em noroeste. Para com isso. nessa direção aqui, ó. Ei, rapaz, eu nem sei o que é noroeste. Tá maluco? Eu falo, gente, vocês estão sentindo isso? O quê? Sentindo o quê? Essa aura maligna. Já tá sentindo, né? Eu tô do meu lado. Seja mais específica. Eu olho pra ti, né? Tô sentindo. Eu estou sentindo daquela direção. Eu aponto. A noroeste. Eu acho que alguma coisa está vindo. Eu saio correndo pra direção. O mar fica Não, naquela tá correndo direção? então perto dela, né? Calma. O mar fica naquela direção, mestre? Fica. Eu vou olhar pros dois que ficaram, então. Falar. Eu acho que já está começando. Vamos. Vamos ao líder. Alguém bota o som de sapatinho correndo?
Mestre, como eu já vim aqui. Como eu já vim aqui outras vezes, tem uma prefeitura ou uma cidade do líder aqui do vilarejo? Cara, o líder é 24 horas. Abre até se o dono morrer. Tem, cara, tem. Tem tipo o chefe da Eu cidade. vou direto nele. Direto nele. Sim. Então, É, vou fazer o seguinte, eu retilíneo. vou... Eu paro e eu digo... Não, você vai lá. Eu vou tentar reunir os moradores logo pro centro da praça. Faça isso. E caminhos para aquela outra direção. Por favor, Rosa. Tá. Por Atena. Eu Ele sai correndo. Bora, Eu Atena. chego no ponto aí. Eu vejo alguma coisa, eu sinto mais alguma coisa, como é? Consegue sentir que são várias pessoas que estão se aproximando da direção que vocês estão. Eu posso imaginar que seja um exército? Pode. Pode imaginar o que você quiser, né? Não, pô. Eu tô querendo condizer com o que tá acontecendo. Pode. Eu falo, Qual é o nível da Gael. percepção, né? Gael, Então, eles é estão daqui? vindo. Eu aponto na direção. Tá vindo. São muitas pessoas. Seres. Eu digo que é pessoas, né? Dá pra saber que é Isso. pessoas? Uhum. Cara, a É, minha preocupação São muitas agora, pessoas. eu olhei assim pra cidade, eu vi os... Eu falo, eu pessoas acompanho ela. enforcadas. A cidade precisa ser evacuada agora. Eu O Alcides foi fazer isso? Foi gritar pra galera? Não, foi pro líder. eu que tô fazendo isso. Ah, tá. Eu vim aqui com a moça e eu digo, você? Eu sou Rosana, soldado de Atena. E esse local corre perigo. Dirija-se à saída da vila imediatamente. Não Teste vou de- repetir. Teste de carisma. Se não tem, só o dado seco mesmo. Influência. Influência, sim. Influente. Teste de influência. Não, mas eu não tenho, então foda-se. Deixa. Eu tô muito longe da Aurora, né? Não. Tá. Far away, pô. Não faz diferença se tu vai jogar um dado de qualquer forma, não faz É diferença verdade, se ela tá né? longe ou não. É o vinho já. -1 aí Tá. o dado. É um teste fácil, dificuldade 6, teste fácil. Vou usar um ponto de ação. Nossa! Nossa! Aí eu vou usar outro ponto de ação. Não dá, não. Ô, Matson, na moral, brother. Ô, tira essa porra aí, mano. Ô, Matsu, Eu faz tô- o seguinte, eu vem tô aqui fazendo pra nada. cima, deixa eu fazer um teste, vai lá pra cima. Rápido. só. Mano, qual é o papo? Nossa, do mapa. Eu tô muito. Ei, mano, essa vantagem tem que ser -3, mano. Tá muito Não é forte. possível, não é possível aí, ó. Aí, Eu. ó. Mas esse não valeu, esse aqui não valeu. Não dá, velho. É a desvantagem que quebra a quarta parede, não tem como, mano. Não dá, velho. Mano, tu começou a falar com a mulher, ela começou a ficar assustada contigo. E, assim, Sabe quanto é? a Aurora, ela já tinha assustado essa mulher. Aí tu chegou e tu só colocou ela mais assustada ainda, saca? Ela não tá te obedecendo. Eu vou pegar ela pelo braço, então. Pode pegar. Aí você tem força pra isso. Pode arrastar ela contra a vontade dela. Então, beleza. Ela começa, não, dela. ela começa a gritar, pedindo por socorro. Me larga, socorro! Alguém me ajude! Socorro! Eu vou A gente tá arrastando ela aqui escutando em isso? direção. O que a Rosana tá fazendo, meu Deus? Eu vou levando em direção à saída da cidade. Ah, peraí. Pronto. Pelos cabelos. Caraca. Aí eu coloco ela aí. Aí eu olho ao redor, né? Vocês cuidem dela! Você Se é louca? preparem, O que está fazendo? se preparem. Essa cidade vai ser atacada. Atacada? Como assim? Do que você está falando? O exército de Poseidon se aproxima.
O quê? O exército de Poseidon, você diz? Não questione, apenas obedeça. Vocês vão se preparar para sair daqui imediatamente. Cara, tu vê que o guarda, esse carinha aqui que começou a bater boca contigo, ele só consente assim. Ele sai correndo aqui e fala pro careca aqui: amigo, rápido, não temos tempo. Aparentemente Poseidon irá atacar a nossa vila. O quê? Você diz que Poseidon vai atacar a nossa vila? Sim, exatamente. Poseidon vai atacar a nossa vila. Pode ser. Então Poseidon irá atacar a nossa vila? Sim, não restam dúvidas. E o verso continua. 33. Aparentemente Poseidon vai atacar a nossa vila. Aí vamos perceber que isso durou por alguns bons minutos, tá? Eles estão realmente muito perplexos. Não, beleza, acontece, é o choque. Aí depois eu vou seguir, mano. Eu vou fazer isso. Vou chegar aqui com o casal, interromper eles de novo e exigir que eles vá lá pra saída. E aí depois eu sigo pra menina ali, eu vou fazer isso com todo mundo. Que é possível. Aí esse casal aqui fala assim: não pode ser. Poseidon, o general dos mares, vai atacar nossa aldeia? Sim, Poseidon irá atacar a sua aldeia. Não restam dúvidas, meu amado. Aparentemente Poseidon, o rei dos mares, vai atacar nossa vila. Os sinais são claros. Poseidon Irá atacar a sua vila. Então não restam dúvidas. Poseidon, o rei dos mares, vai atacar nossa vila. Agora calem-se e vão embora. Só pra deixar claro, isso aqui é por causa da tua falha crítica, tá? Das tuas duas falhas críticas. Mas foi só com uma menina, pô. Foda-se. É isso, aí eu vou chegar com essa mulher aqui, depois com aquele cara ali. Trata essa moça aí com carinho que ela é. Oi, moça. Até correu! Gael, socorro! Senhor Gael, socorro! Uma troglodita quer me sequestrar. A Rosana vai dar a volta na cidade e eu não vou chegar no cara. Não, calma. Ó, não fala com esse cara não, Rosa, que ele é o prefeito da cidade. Então eu tô falando lá com ele. Eu não vou criar uma prefeitura do nada Eu aqui. sei, cara, eu sei. Relaxa. Porra. O Caralho. prefeito tá vendendo. Eu vi, foi o único que sobrou e a Rosana Ele é o prefeito do povo, pô. Ele tá comprando votos aí, como tu sabe. Pode ser também. É uma opção. Eu vou falar, senhor prefeito. Tá certo falar prefeito, deixa eu ter prefeito, tá certo? Chefe da vila. A chefe da vila. A Grécia foi o berço, né? Berço da civilização, né? Eu acho que esses termos aí. Se tu quiser que eu chame por outro nome, líder, hein? Senhor líder. Senhor universal, serve pra qualquer período de tempo. Senhor, Pois não? recebemos a informação. Que alarde é esse em minha cidade? Estou escutando gritos? Sim. É porque recebemos a informação. Poseidon e seu exército se aproximam. Poseidon e seu exército se aproximam do que está falando? Exatamente. Atena nos enviou para averiguar e aparentemente é isso mesmo. Por favor, eu peço que você reúne a vila e vá o mais rápido possível pela saída sudeste. Certo, aí tu vê que ele vai correndo. Ele some aqui, né? Sim, é muito rápido. Claramente é um cavaleiro. Não, ele foi correndo, Sim. saiu de vista. E tu começa a escutar um barulho de sino, assim, batendo na cidade, assim, altão, sabe? Uhum. Barulho de emergência, provavelmente. Só uma pergunta. O sino de Rodório chega lá em Atenas? Porra, não, velho. Porra. O Blém Blém Blém, não? Não, porque tem pessoas especiais lá, pô. Eu acho que nem o Orfeu consegue um feito desse, caralho. Ah, não sei, tem o Gautama lá, pô. O cara é brabo. Só a orelha, né? Já viu o tamanho da orelha dele? É, pois é. Mas tudo bem. Ele é só a orelha, né? Não escuta não. Tá, depois que eu dou o recado pro prefeito, líder, chefe, eu retorno pra eles. Beleza. Bom,
Vocês, graças à Aurora, conseguiram fazer uma ação pra se preparar pro ataque. Braba, né? Fala dela. E. Braba. É, uma forra pra 50 tomadas no cu, né? Mas beleza. Ela absorve a sorte dos outros. Esse que é a porra da. Que óbvio, Caraca, velho. muito desgraçado. forte, muito Muito Já viu os foda. dados desse rapaz aí? É. Tá. É verdade. Deixa Ei, abaixo. mas desliga o programinha, Madison. Deixa abaixo, deixa abaixo. Caraca. Eu tô de boa aqui, pô. Não, esse é o problema, tu tá de boa, os outros não estão, pô. E aí, cara, vocês começam a escutar barulhos de corrida muito altos. Vocês começam a sentir a adrenalina do possível combate. Até que, inevitavelmente, vocês começam a ver silhuetas pulando o muro do vilarejo de Rodório, caindo na direção de vocês. E vocês conseguem ver o que aparentemente é a primeira infantaria do exército de ataque do Poseidon. E vocês veem pela primeira vez um soldado marinho, que logo em seguida se torna 2, que se torna 3, que se tornam 4, até que os números começam a ficar incontáveis para vocês. Só que eu não vou fazer isso para não deixar o mapa sobrecarregado. Por favor. Correr, bota. Então são 9 milhões de soldados. Aí os soldados chegam lá. Nós clamamos esse vilarejo imundo ao imperador supremo dos mares, Poseidon. E eles ficam um tipo de tridente meio vagabundo, assim. Eles fincam lá. E vocês conseguem ver um estandarte, né, da tridente de Poseidon com o nome dele escrito em grego, né, com as letras gregas. Tá. E aí vocês conseguem ver que tem papéis como se fossem selos, assim, né? Tudo com o nome do Poseidon nesse tridente. Aí eles avistam, né? Os soldados avistam vocês. E eles falam: vocês! Se ajoelhem perante a grandiosidade de Poseidon e seremos misericordiosos com as suas pobres almas. Eu vou cuspir no chão. Maldito seja Poseidon! Eu Como amaldiçoo vocês e o nome dele! Vai pagar por isso, sua insolente! Rolem as iniciativas de vocês. Rosan tirou 7, Alcides tirou 7, os soldados tiraram 6, Gael tirou 5. Caralho, tá em ordem essa porra? Agora que eu me toquei. Tirei Ah. 6. Aí a Aurora vem e quebra. 7, 6, 5. Rola um D6 aí, Madison. Só um D6 D6. normal. Só um D6 normal. Tu vai agir primeiro que os marinos, porque vocês empataram, só que como tu tirou o dadinho maior aí, tu vai agir primeiro. Certo. A gente. Assim, eu posso fazer uma pergunta? As habilidades, as técnicas, a gente não tem ainda, né? Não, vocês vão usar só os ataques básicos de vocês. Alcides tirou 7. E Rosan também. Eu vou colocar o teu 4 aqui só pra deixar na ordem certinha aqui. Pronto. Alcides, você pode começar o seu turno de ataque. Pode começar. Sim. Lembrando que os generais marinas, os soldados marinas, eles contam como um personagem só. Eles são uma... como é? Infantaria, né? Eles são uma infantaria. Então, os 5 bonecos aqui, não interessa qual deles vocês ataquem, eles têm um HP compartilhado só. Tá? E é isso. Tá. É o seguinte. Eu tenho o código da redenção. Então, pelo código, eu não irei agir primeiro, mas sim conceder a eles a chance de se renderem. Certo? Então eu vou pra frente aqui e falar: este vilarejo é protegido por Atena. Não ousem avançar. Deem a meia volta. E retornem para o mar. Eu rimei sem querer, foi mal. Olha aí, muito bom. Vocês estão escutando a música? Não. Bugou aqui. Não. Vocês têm que... porque eu coloquei a música agora. Vocês têm que dar um refresh aí. Pera aí, então. Cadê aqui? E O refresh. E... Esse Gael tá estranho, boy. Espera ele lá, porra. Olha o Tá. papo do cara, boy. Se quiser eu jogo um teste, mas é só RP mesmo. Eu Vocês estão escutando a música agora? tô. Aham. Não.
Pior que não. E agora? Aham, tô. Sim, Tá, beleza. Show. você é minoria, então. Você tem que. Se você quiser, você pode jogar lá o. Negociação lá, se você quiser. Cara, eu vou jogar. Não, eu vou só no RP mesmo com eles. Beleza. Eles vão falar. Vocês só podem estar brincando. Vocês não conseguem ver? Somos muito superiores a vocês, seus patéticos soldados de Atena. Olhem nossas escamas. Somos invencíveis com elas. Vocês estão usando trapos, nem parecem soldados de verdade. O exército de Atena é realmente patético. O que nos protege é a nossa fé e não o ferro. É isso? Seu turno é É esse? isso, é isso. Eu não posso bater primeiro. Rosan, você. Eu digo. Insolentes. Além de insolentes, são um bando de peixinhos que pensam que podem latir. Vocês devem fazer a mesma coisa que o mestre de vocês. Apenas ficar no mar e nadar. Aí eu vou sair correndo e vou desferir um soco num deles aí. Pode fazer a sua jogada de ataque. Não Fazer. ouse insultar a Atena!
defenderam. Só que eles vão tomar um de dano ainda. Beleza. Você conseguiu dar 1 de dano nele. Beleza. Só pra galera entender aí, no 3DT, mesmo que você consiga igualar a defesa do ataque do seu adversário, você ainda toma 1 ponto de dano. Tá? Que aqui, esse 1 ponto de dano, nas regras que a gente adaptou pro sistema, vai ser convertido diretamente pra armadura do protagonista e não pro dano do próprio personagem. Então é isso. Foi o seu turno. Quer fazer mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, acho que é o suficiente. Né? Então, beleza. Então vai, Aurora, você. Tu não rola aproximar 2d6. aqui desse- Ah, é a perda, né? Tu não rola com 2d6, é verdade. Because Aurora. Os inimigos não sentem não esse negócio ruim? Sente. Mas eles Eles ligam. rodaram um Não, pra... é. Eles tiveram sorte. Ah, entendi. Eu vou chegar perto deles, né? Vai ser tipo um museu agora, né? Vou chegar e eu vou dar um golpe. Eu não vou dar um soco com o punho fechado. Eu vou dar tipo com as mãos abertas em forma de garra, sabe? Vou dar tipo um golpe no peito de um daí pra dar um golpe de impacto. Só que Soco de mão aberta, né, mano? é um soco de mão aberta. Mas só que eu vou imbuir de cosmo, né? Esse soco pra dar um impacto maior e pegar em várias pessoas. Só pra. Tecnicamente vai pegar em uma, só que como são muitos, né? E um vale por muitos. Esse impacto, né? Esse pó, essa poeira de gelo, que eu vou dar com um golpe, vai se espalhar e pegar o impacto nos outros. É só visual mesmo. Uhum. Beleza? Joga aí o dado aí. Vou jogar 2d6, né? Por causa do místico. Uhum. Mais habilidade, né? 3. Gastaste quanto de mana? Quando o ataque ou defende com magia, você pode usar uma perícia mística em vez de luta. Mas eu não usei poder nenhum. Não, olha lá no começo da magia. Tu gasta uma quantidade de PM pra ganhar Gastei um 2 bônus. PM, pronto, 2 PM. Gastei. Então foi do... Não, é porque eu tenho a desvantagem aqui. Toda vantagem que eu usar, eu gasto o dobro de PM. Que Então, tá. Então tu gastou 1 de PM, que é o 2. De 2. Então tu subiu em 1. Com a desvantagem que eu tenho aqui, que é restrição, ela faz eu gastar o dobro. Que foi 2, né? 2. Então tu gastou 2 pra subir 1 ponto de dano. no teste Foi aí, 10, então foi 10. 10 no total. Quando eu dou o golpe, a Aurora ela sente uma dor. Onde o cosmo foi elevado no seu punho, né? Vocês reparem que a mão dela começa a ficar preta. Aí ela dá o golpe, mas ela segura a dor, né? O golpe que ela deu no ataque. Cara, vocês veem que a Aurora, vocês não conhecem ela muito a fundo, né? Então vocês nunca viram as habilidades de luta dela. Agora, vocês veem que ela conseguiu manipular, de certa forma, um pouco do cosmo dela. Diferente de vocês, Rosan e Alcides, que usam mais o cosmo para ataques físicos, né, como socos e etc., a Aurora aparentemente é uma vertente um pouco contrária à de vocês. No lugar dela se concentrar na destruição dos átomos, ela parece desacelerar os mesmos e criar ar frio com eles. Ela é o que chamam no santuário de Mago de Gelo. E vocês veem que ela consegue produzir, né, mesmo que em pouca quantidade, pois o seu cosmo não está plenamente desenvolvido à sua totalidade, e ela solta uma pequena geada no seu ataque, e ela consegue acertar alguns marinas ali, que não parece não surtir muito efeito também, eles ainda estão muito... Uou! Então eu dou dando soco lá no carinha. Eu vejo a Aurora se aproximando fazendo isso. Eu digo, o quê? É como se o ar ao redor dela ficasse gélido e frio. Como ar ártico. É como se as moléculas ao redor dela parassem e congelassem o ar. Que intrigante. Precisamente. Aí você vê, Rosana tá mais perto, né?
que ela sente dor ao soltar o cosmo dela. E você vê uma mancha crescendo a partir do punho dela. Sim. Uma mancha escura. Eu digo, olha, Aurora, se afaste, isso parece ser prejudicial pra ti. Eu não posso. Não posso me afastar. Eu lutaria pra proteger essa vila. Deixe comigo. Eu vou te ignorar, cara, porque você foi muito mal com ela. Bom, Vai embora, porra. agora é a vez dos Marinas, certo? Eita, lá vem um monte de porrada em cima da gente. Ai. É, pior que vai doer, tá? Brincadeira, não vai doer não. Eles vão gastar 2 pontos de PA pra tirar essa perda da Aurora e conseguirem os 3 dados pra atacar. E vão usar o poder deles aqui. Um ataque com base mesmo. Eles não vão usar nenhuma técnica ainda especial. Vão só socar vocês. 19. Em todos vocês. Ai, minha Dois críticos aí, então. Oh, não, pera. É verdade. Muito obrigado, amigo. Você é um amigo. Ai, minha voida. Então é mais 4. 23. 23 de dano em todos vocês. Podem defender aí. Só isso? É pouco, pô. Vocês vão defender. Quer dizer, a Aurora vai conseguir defender legal. Vocês 3 não. Eu vou usar a minha vantagem magia aí pra... né? Eu tenho a mística também, ela me dá um bônus de um dado de defesa. Vai defender com 3 dados, então. Não, 2 dados. A magia me daria um bônus se eu gastasse mana. Só 2 Entendi. dados. Entendi. Ah, então podem jogar aí, pô. Só Mas eu vou gastar. Gastar 4 de mana pra ele dar mais 2 aqui. E No caso, mestre? ficar com... Rapidinho. Aurora, quanto tu tem de vida? Eu tenho exatamente... Tua vida é cheia. 20. 20? Beleza. Rosan, tu tem quanto de vida? Cheia. Tem 15. 15. Pô, caralho. 15. Alcides tem quanto? 10. 10. Eita, porra. Gael tem quanto? 10 também. Beleza. Todos vocês estão com um HPzinho aí. O dano que vocês receberem, vocês só me falam que eu altero aqui em tempo real. Eu gastei menos 4 de mana, né, agora. Eu tô tirando aqui a mana, tá? Tá. Aí eu vou ficar com a resistência, né? Mais 2, isso aqui, ó. 11. Boa. Defendeu bem até. Uma pergunta, é possível esquivar, amigo? Não existe isso aqui. A tua esquiva seria plenamente visual. Tu tem uma defesa tu tem que especial. usar, defesa especial, Uma defesa esquiva lá especial, que tu pode esquivar. Então, Tu gasta for mana defesa pra poder- pura é o que? É resistência? Resistência mais É. luta. Mais luta. Mas só que tu Não não é só, pode é só usar por causa resistência, da- não, é. pô? É só resistência. Não, luta também pode. Só que não faz diferença porque vocês estão sendo amaldiçoados pela Aurora. Ah, é verdade, tem luta, né? É verdade, luta. Só que tu não usa a luta porque tu usa a mística. Mas É luta verdade. serve pra defesa. Tá. Seguinte. Eu vou ter que fazer minha jornada solo pra me curar dessa maldição, gente. Tu perdeu 8 de dano, 8 de vida, tá, Madison? Ah, vou tirar aqui da minha vida. Não, eu tô tirando aqui. Eu vou fazer a primeira rolagem. Deixa eu ver aqui. Vocês podem usar o ponto de ação de vocês, tá? Os bonequinhos aí usaram. Mano, é o seguinte, eu vou. Ué, peraí. Calma. Pô, mas não funciona pra isso. Eu tenho o sobre-humano aqui, mas ele não se aplicaria nesse caso aqui, eu acho. Ei, Ian, eu usei o meu cosmo pra me defender também, então a mancha cresce mais um pouco ainda. Beleza. Aí a Aurora tá ofegante. Mesmo ela se defendendo, ela está ofegante, que dói. Machuca. É. Ih, Bora. amigo. Tem 3 pessoas aí que não rolaram dado ainda, pô. Podem jogar aí. Tô perplexo aqui, peraí. Tá, A Rosa, eu tenho certeza que ela vai se safar, essa piranha. Eu? É isso. Não tenho coisa pra defesa quase. Mano, eu tenho um D6 mais Cara, 2, velho. eu posso usar. Mas, Paulo, lembra que se teu HP zerar, tu ignora o dano? Sim. Pois é. Se tu não conseguir defender, tu vai ignorar o dano.
Que o dano vai ser mandado com tua vida. Não, isso aí é certo. Tá, então. Joga sem medo, pô. Aqui, Joga ó. sem medo. Alma de Vai te aço. fuder. Ah. O que é o alma de aço? Sempre que faz um teste de resistência, incluindo defesas, você pode gastar 1 PM pra aumentar em mais um resultado de um dado. Esse poder Sim. não provoca acertos críticos, mas Boa, anula boa. falhas. Então, eu vou fazer o teste e vou gastar pelo menos uns 5 de PM aqui, viu? Defendeu 7. Tá, então deixa eu recuperar meu PM aqui pra... Eu vou precisar. É isso aí. Tomei no No flash. caso, eu não posso usar aqui uma habilidade ilusionista, que é o Grampo Ilusório, não, né? Pode. Mas tu vai perder HP pra isso, então eu não recomendo não. Ok, tu pode. é isso aqui. Acho que eu vou só defender mesmo. Tem como usar magia pra defender? Tá, vou usar Tem magia. um ponto de ação pra anular Pois é, a Tu usa perda. magia, tu gasta 1 de PM para somar um bônus aí. Mais um. Mais Vou um? fazer. É. Até o máximo de tua habilidade. Se a habilidade for 5, tu pode ter mais 5. Gasta 5 de PM. 3. Aí eu tenho. Tem 3 de habilidade. Tem 3. Teu resultado foi 7 nela. Aí vamos lembrar que a gente tá jogando só com dado, né? 6. Aí eu vou. Ah, droga, não tenho bagulho. Não tenho inspiração, não. Eu posso juntar luta, mais magia? Luta dá. Não. Ou tu usa luta ou tu usa magia. Não, ele pode usar a magia com luta, mas. Tu não recebe tanto de místico quanto de luta, é só um ou outro. Por esse papo. Isso. Ele não pode combar luta e magia, é isso que eu tô querendo dizer. Isso. E mestre? Hã? Só uma pergunta. Eu já caí mesmo, mas eu... Só pra futuras utilizações. Ah. Eu tenho aquela façanha épica, né? Eu posso aumentar um teste do meu atributo Caralho. sobre-humano, que é a resistência, em uma escala. Como ficaria a defesa se eu aumentasse E aumentar a escala, isso em uma escala? tu ia ter um crítico garantido. Então não ia adiantar de muito. Ia ficar... Tu ia ter crítico ficar garantido e 6, a tua defesa ia ser 4, perfeita se tu batesse ia ficar o 10, valor. Não ia adiantar, tu ainda ia cair. Ia ficar 10 e ainda ia levar 13 na cabeça ainda. Pois é, não ia adiantar, não. 6, né, Gael? 6. O meu Aí. foi 8. Foi 8? 8 total, né? Não foi 8 que tu tomou. Né? Não, 8 foi o total. Quanto foi o dano total? 15. E Anto, não tem certeza que não é um dado a mais e um crítico garantido? Na escala, tu tem um crítico automático, sem contar dado nenhum. Tá aí, ó. Explicação. Tomou Foi 15 de dano e. 15 de dano. Então eu vou anular lá com aquela habilidade. Beleza. Vocês duas veem que seus companheiros, Gael e Alcides, caíram ao chão e estão ali deitados sangrando. Se vocês puderem ativar o efectozinho de sangue aí, eu agradeço vocês. Gael! Alcides! Levantem! Tá todo mundo passando mal aqui. O Gael nem jogou. Coitado, cara. Teu turno fazendo. O mestre quer matar os personagens logo na primeira mesa? Mano? Que isso? Vai, Rosan. Malditos! Vou gastar o resto do meu ponto de ação. Caralho, tem muito ponto de ação, né? Aham. Não é o dobro do. Vai ter que estar com a armadura. Mas tu não tá de armadura, filho. Ah, é verdade, né? Então acabou já meu ponto de ação. Porra, tô achando estranho isso aí, hein? É verdade, né? Então não tem ponto de ação, é só churibaba. Eu vou então gastar 1 de PM para aumentar em 1 meu poder, por causa do meu acumulador. Sim, perfeito. Eu vou gastar 1 de PM do meu. Eu tenho especialização em luta, que me aumenta a margem de crítico para 5. Eu vou usar a vantagem forte, que eu posso gastar 2 de PM para aumentar a margem mais ainda. Então eu vou pegar o máximo, que é 4. 4, 5, 6. Tô com mais 7. Então eu crito com 4, 5, 6. 5.
Então é Gritou. mais 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De dano nos cabos aí. 19. 19. Aí, ó. Matou todo mundo já, pô. Pior que eu acho que vai matar mesmo. Deixa eu jogar aqui a defesa deles. Mas isso é bosta, né? Eles têm perda aí se não gastar de ponto de ação. Não, mas eu não vou gastar, não. Tô torcendo pra aqueles tanques essa porra. Sim. 14 de dano. 14. É. Então eu digo, se abaixa, Aurora! Aí eu vou pegar o cara aqui pelo pé, esse daqui, que tá na minha frente, e eu vou girar. Oh! Aí eu vou bater em fazer um ataque circular assim pra bater em todo mundo. Certo. E aí eu lanço ele lá pro outro lado. Ah, só pra esclarecer um negócio aqui, galera. A Rosan, ela tem uma habilidade que se ela receber ela pode fazer isso uma vez. Se ela receber um ataque que vai zerar completamente o HP dela, ela pode escolher anular esse ataque e não tomar dano algum. Por isso que ela ainda tá de pé. Se ela não tivesse essa habilidade, ela estaria no chão junto com o Gael e com o Alcides. Com os amiguinhos ali. Mas ela não pode fazer isso de novo, ela só pode fazer isso uma vez. Então, se ela tomar outro ataque desse, ela não pode anular. É isso. Só pra explicar aqui pra não haver roubo. Terminou a situação, Rosan? Já. Aurora, sua vez. A Aurora vê a situação desesperadora que nos encontramos, né? Ela vai se concentrar, né? Ela vai elevar seu cosmo, um pouco do seu cosmo, o máximo que possível para fazer essa ação. Cada vez que ela vai levando o seu cosmo, uma dor vai crescendo no corpo dela, em sua carne. E ela vai, como se fosse uma dança, ela vai fazendo com que as moléculas, né, como foi explicado, do ar diminuíssem, desacelerassem, e os pingos de chuva que cai perto dela vão virando flocos de nevezinha. E com isso ela vai bater no chão, né? E um vento frio irá espalhar em área, né? Aí, mas só que como é só visualmente, né? Porque é um golpe single target. Não tem muito bicho, né? Vai ficar bonitinho. Entendi. Eu vou gastar aqui, mestre. Vou gastar mais 4 de PM. Não, 4 de PM. Vai adicionar mais 2 no meu acerto. Os 4. Isso é alguma técnica, truque, alguma coisa assim? É a vantagem magia. Vantagem mais, tá. Aí como ela me permite usar a mística, né, pra fazer esse golpe, vai ser isso aqui mais 3, 4, 5. Aqui, ó. Como aí dobra, né, a 14 mais... É como eu critei, né, adiciona mais 5, dá 19. Forte. 19. Boa. Agora Aí sim. quando ela faz isso, cresce mais a mancha no braço dela. Beleza. E ela dá aquele grunhido de dor quando ela solta o poderzinho. Eu vou usar aqui os pontos de ação dos caras pra anular a perda e pra eles terem os dados aqui também. 11. Deu 19, né? Pô, eles vão tancar ainda isso aí. 19? Foi. Deu 19, não foi, Márcio? Foi, é que eu gritei, adicionou mais 5 aí. No 14. Beleza. Olha, pior que eles não vão blocar muito não, tá? Vai dar 7 de dano. Eles gritaram ali, tá? Acho que Não tá. sei, mas o atributo deles não é alto. Ah. Aurora, descreva aí como foi que você matou essa legião aí, essa primeira infantaria aí. Como eu havia dito, né? Ela vai concentrando o ar frio. Aí eu vou bater no chão, né? O ar já se espalhar e eles vão meio que ficar meio congeladinho, né? O corpo deles e eles podem Entrar voar. em sincronia e vou pular pra não receber o ataque. Pode ser. Aí eu bato no chão, né? E vem aquele vento frio
e espalham todo mundo. Eles podem. Como é? Eles podem voar, podem bater em algum canto. Cara, tu vê que eles voam pro alto e eles caem de cabeça no chão e lentamente o corpo deles cai e afunda no chão também. Aí eles ficam com aqueles meio. Aqueles fragmentos de gelo, né? Aquelas casquinhas de gelo no corpo deles e ao redor, quando a chuva cai, né? Cria flocos de neve. Aham. É isso. Caíram aqui. E é isso. Aí O agora cai poder de joelhos, gélido, né? o poder gélido se estende a toda essa área. Realmente é poderosa. Aí a Aurora cai de joelho no chão, com um joelho no chão, né? E bota a mão assim no braço e a marca cresce mais um pouco. E uma dor fica consumindo a carne dela. Gael, você e o Alcides, vocês não estão mortos. Apesar de vocês terem zerado o HP, vocês não estão mortos. Mas vocês estão, tipo, debilitados, assim, estão, tipo, naquela... tipo... gemendo de dor ali, mas vocês ainda conseguem falar, se comunicar, etc. Então, o combate encerrou aqui, tá? Alcides e Gael, vocês podem interagir vocês dois aí. Primeiro o Gael, depois o Alcides. Caso só posso falar, tipo, não posso tentar levantar nem nada. Pode. Tá Como- com condição derrotado. Tipo, tu pode fazer outras coisas, mas tu vai ser penalizado por isso. Tanto tu quanto o Alcides. Mas tu pode, sim, levantar, meio cambaleando, assim, sabe? Aquele clássico de CDZ, sabe? CDZ, né? Isso. Ah, eu não vi o grito da galera, inclusive, voando. Assim. Ah! Ficou muito rápido. Engraçado. Cai daquele. Parece que quando o cara cai no CDZ, ele cai se tremendo. Tremida, assim. Aí vocês escutam, né, os generais marinos, como pode soldados ralés como vocês derrotarem os grandiosos marinas? Vocês não são grandiosos. Aí eu venho perto da Aurora e seguro ela pelo braço pra levantar ela. Agora você... Você ganhou meu respeito. Muito bem. Você foi ótima. Aí eu- Você vê na expressão dela que ela está cansada e com dor, sentindo bastante dor. Aham. Eu falo. Deixe as bajulações para depois. Vamos. Como é que estão, pessoal? Alcides? Aí Peraí, eu vou em Alcides. direção a eles. Oi. Alcides. Oi. Você pode fazer RP, levantar. Certo. Quando eu caí, mano, foi porque eu levei muito soco muito rápido. Fui pego de surpresa. Nem viu, né? Eu subestimei o poder dos soldados de Poseidon. Então, Sidon. eu me levanto irritado comigo mesmo por ter vacilado. E vou me levantando meio cambaleante, assim, todo ferrado. Eu levanto com 1 de HP, é? Não, com 0. Com Com 0? Tu e o Alcides. E tu e o Gael, quer dizer. Ah, tá, entendi. Mas, tipo, vocês ainda podem combater e tal, só que tem aquelas condições, né? Vocês não podem gritar e tal, Não, etc. porque se eu tiver com 1 de PV, eu posso fazer uma parada aqui. Entendeu? Mas tá na condição de derrotada. Tem que estar com 0. Ah, então eu Aí eu venho perto de vocês. só fico cambaleado mesmo. Cara, eu levanto aquela tremedeira, né? Que tem de se dizer que é clássico de se dizer, né? O cara vai se levantando tremendo assim, né? Alcides, Gale, Gael, não sei como é. É Gael, mano. Gael, né? Alcides, Gael, como vocês estão? O que aconteceu? Eu simplesmente só desmaiei. Eu não. Eu começo a procurar minha flauta e eu vejo que ela tá lá. Esses vermes são rápidos. Muito rápido. Não imagino que vocês tenham sido pegos de surpresa. Eu acho Pessoal, assim, vocês estão bem? Ela agora tá com um braço segurando. Bom. Uma mão segurando o braço dela, né? Com o braço tremendo. Eu olho para o panorama total, geral, e digo, por mais que fira o meu orgulho e me doa,
falar isso, mas os cidadãos estão a salvo, então temos que recuar. Vamos avisar Athena. Vocês conseguiram derrotar todos, vocês são extremamente fortes. A nossa missão foi mais que cumprida aqui. Aí... Não sei se esses são os únicos aqui. Antes que vocês pudessem comemorar, vocês começam a escutar algumas risadas e vocês veem outra infantaria chegando. Entretanto, porém, vocês notam que, diferente dos outros, eles parecem estar mais fortes. Fazer amor com Cosmo. E aí Porra. eles chegam aqui. Não acredito que vocês achavam que o grandioso exército de Poseidon se resumia apenas a esses lixos que vão na frente, apenas buchas de canhão. Vocês, cavaleiros de Atenas, são realmente patéticos. Olhe pra vocês, mal conseguiram dar conta de uma pequena infantaria ridícula dessa. Nós vamos mostrar agora a verdadeira força do grandioso exército de Poseidon. Athena. Corram! Rápido! E aí, cara, vocês conseguem sentir, né, que eles vão soltar algum tipo de ataque de energia cósmica em vocês. Vocês conseguem sentir a energia do cosmo deles se elevando, diferente dos outros que só saíram no soco com vocês. E, cara, no estado que vocês estão e na força que vocês viram esses caras tendo, vocês podem deduzir que provavelmente vocês vão ter não uma morte certa, mas provavelmente vão sair muito machucados desse ataque. Porém, Eu vou gritar pro pessoal correr e eu vou me prontificar aqui na frente deles. Mestre, uma pergunta. eu quero que Uma vocês pergunta. quatro, rapidinho, quero que vocês quatro, antes deles soltarem um golpe, quero que cada um de vocês faça um RP livre. Como Entre- assim, RP Link? Não, RP livre. Tipo, algum pensamento interno, vocês verbalizarem alguma coisa pros amigos, algum pensamento. É uma fala livre que vocês vão ter antes do golpe. Antes de tomar esse vai. golpe. Tá, então eu vou. Como eu iniciei, eu vou- Peraí. Aurora, o que você queria perguntar? Não, esse golpe que ele vai dar é inevitável. Não, é o mesmo esquema. Vocês podem defender também, só que é aquele esquema lá, é um golpe em área e provavelmente vai doer, porque eu vou gastar o ponto de ação deles aqui. Entendi. É isso. Mas vai lá, Rosan, pode falar aí o Deep Thoughts with Rosan aí. Inclusive, isso daí é uma nova cena, né? Não é uma nova cena. É, né? Tu pensou bem, né? Não, é que eu tô pensando se realmente é ou não, porque, tipo, é um combate que tá continuando. Eu entendi. na verdade. aham. Eu compreendo. Então, é uma wave. Então é o seguinte, eu verbalizei pra eles, eu disse, eu vi aquilo, né? Eu franzi a sobrancelha. Eu fiz aquele. Corram! Eu digo pra eles correrem e vou correr o lado oposto. Aí em câmera lenta. Aí enquanto que eu vou pensando, não é possível. Malditos vermes de Poseidon. Eu não vou deixar que vocês tirem mais dos meus. Athena me incumbiu disso, assim como meu pai me incumbiu da minha cidade. Eu não vou deixar eles caírem. Pelo meu povo, por Athena, pelos soldados de Athena. Nem que esse seja o meu sacrifício final. Eles vão sobreviver e vão chamar reforços. Eu sei que assim meu povo vai ainda assim me perdoar. E é isso aí. E aí eu vou, tipo, correr em câmera lenta, assim, em direção oposta. Pra tentar defender do ataque deles lá. Defender a galera. Enquanto que eu digo pro pessoal correr. Aurora, seu RP. A Aurora, ela vai. Ela precisa. Uma pergunta. Precisa se expressar abertamente pra todo mundo ouvir, é? Não, pode ser interno também. Ah, tá. O meu foi. Tudo isso foi pensamento. Eu só disse pra vocês correrem. O resto foi só pensamento. Eu vou
A Aurora vai pensar o seguinte: eu sei que a culpa é minha dos meus companheiros terem sofrido tanto nessa batalha. Isso que tem dentro de mim, essa coisa ruim que afeta todos que estão ao meu redor e que me afasta de todos. Eu sou muito grato a Athena por me mostrar um pouco de luz. Sou muito grato ao meu mestre por me fazer quem eu sou agora. Aí a Aurora vai fazer o seguinte, mestre. Eu vou estourar tudo que eu tenho aqui. Vou gastar 10 de mana, né? Enquanto eu tô pensando, né? Eu vou esticar a mão pra frente. Eu vou concentrar todo o pó gélido, né? Do meu poderzinho. Mesmo que não seja a força total, né? Mas é o máximo que dá pra fazer, né, sem armadura. A dor na Aurora, né? Quando ela concentra seu cosmo, é cada vez mais insuportável. Vai crescendo cada vez mais a marca nela. E eu vou fazer um escudo pra frente, sabe? Uma barreira com ar gélido. Pra ver se protege os amigos ou ajudar a Rosana na defesa, uma coisa assim. Certo? Gael? Começar a pensar sobre a promessa que eu fiz. Eu ainda quero ver meus irmãos. Não posso morrer aqui. Ainda tenho promessas a cumprir. Eu tenho que reencontrar meus irmãos. Eu tenho que sobreviver a isso. Por favor, Athena, me ajude a sobreviver a isso. Eu preciso. Não quero morrer aqui. Não quero que esses meus companheiros morram também. Por favor, me ajude. E aí eu esperando eles correrem também, junto também. Correr, pô. Alcides, termina com você. Athena, eu fui o único sobrevivente de um massacre. Acho que se for necessário que eu seja o sacrifício para que essa vila se salve, que assim seja. Você me incumbiu como líder desta missão. Eu jamais deixaria eles para trás. Por Athena. E aí eu vou andando, cambaleando. Vocês veem que, apesar do perigo iminente à frente de vocês, nenhum de vocês tremeu na base diante do perigo. Todos vocês encararam a morte certa, de peito aberto, na esperança de que o mal será subjugado de alguma forma. Pois vocês são os cavaleiros e os guerreiros que lutam pelo amor, a paz e a esperança na Terra. E isso se demonstrou em atos, em atitudes, diante da face do mal. Vocês, mesmo contra todas as chances, marcham para a morte certa contra os soldados marinas que se encontram à frente de vocês. Após os seus próprios devaneios internos e externalizados, vocês ainda assim ignoram as mensagens de um para o outro para se protegerem e, como uma única unidade, partem em direção a uma batalha que praticamente está perdida. Mas vocês têm o objetivo de lutar. Mesmo que seja caindo, vocês vão continuar lutando. Por Athena. E no momento que vocês estão prestes a encontrar sua morte certa, vocês escutam uma voz na mente de vocês. E aparentemente é uma voz de alguém da idade de vocês, falando que vocês são realmente esplendorosos, cavaleiros de Athena. Mesmo diante da morte certa, vocês não cambaleiam e enfrentam tudo de frente. É tudo que me falaram mesmo. Vocês são realmente fascinantes. É uma honra poder me juntar a vocês. E então, vocês veem um grande clarão de luz separando vocês e os soldados marinos também. Acontece uma grande explosão e vocês conseguem ver uma silhueta com um cachecol voando ao vento. Só que o que chama a atenção em vocês não é um cachecol vermelho que chama bastante atenção, mas sim uma armadura das cores prateadas e douradas, brilhante, com um rapaz de cabelo branco e pele escura.
vocês veem este sujeito na frente de vocês. É o protagonista, é o verdadeiro protagonista Prota, né? da Pô? série. É Prota, né? pô. Prota. Eu tô meio zonzo, eu falo, mestre. Aí, tipo, ele para assim, né? Ele dá uma coçadinha no nariz com o polegar dele. E aí os marinos ficam em choque. Mas o que é isso? Ele está usando uma armadura? O que está acontecendo aqui? Quem é você? Ha! Permitam a minha intromissão. Deixem me apresentar. Eu me chamo Belerofonte. E eu sou conhecido a partir de hoje como o Santo de Atena, o Cavaleiro de Pégaso. Mas eu não estou sozinho. E aí vocês veem que ele pega 4 urnas e coloca no chão. Eu não vou lutar sozinho hoje. E então, nós cortamos para uma profecia que vai ser contada por muitas gerações no futuro. E ela se diz o seguinte: há muitos anos, na Era dos Mitos, quando a humanidade ainda acreditava nos deuses, existiam guerreiros sagrados conhecidos como cavaleiros. Esses valorosos guerreiros eram escolhidos pela deusa Atena para proteger a paz e a justiça na Terra. Eles são os Cavaleiros de Atena. Cada cavaleiro é um herói que, ao treinar o seu corpo e mente, desperta uma energia interior chamada de Cosmo. O Cosmo é a força primordial do universo, uma centelha do Big Bang que reside dentro de cada um de nós. Ao expandir e dominar o seu cosmo, os cavaleiros adquirem poderes extraordinários, capazes de destruir estrelas e enfrentar os deuses. Os Cavaleiros de Bronze, embora sejam os mais jovens e menos experientes, possuem uma determinação inabalável e um espírito indomável. Juntos, eles enfrentam desafios imensos, arriscando suas vidas para proteger Atena e a humanidade. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra justa, reencarna na Terra para liderar seus cavaleiros na eterna luta contra as forças do mal. Seu amor e compaixão pela humanidade são a luz que guia os cavaleiros em sua missão sagrada. Os Cavaleiros de Atena enfrentam perigos inimagináveis, desde os exércitos de Poseidon e Hades até os próprios deuses do Olimpo. Cada batalha é uma prova de coragem, amizade e sacrifício, onde apenas os mais fortes de coração prevalecem. E assim, os Cavaleiros de Atena, guiados pela luz da deusa, continuam sua missão sagrada de proteger a Terra e seus habitantes, pois enquanto existirem aqueles que lutam pela justiça, a esperança nunca desaparecerá. Esses são os Cavaleiros do Zodíaco. A história de coragem, amizade e sacrifício continua. Blue Dream, eu posso perceber. O meu coração vai me levar. Blue Dream.
Você já sentiu, Cosmo?